Eu quero começar contando algo muito pessoal, porque acredito que as palavras que saem de dentro da nossa experiência têm um peso diferente quando chegam ao coração de quem escuta. Houve um tempo da minha vida em que eu falava demais e falava sem pensar. Minha mente estava sempre acelerada, cheia de opiniões, julgamentos e até mesmo respostas que não eram necessárias. Eu acreditava que precisava ter sempre a última palavra, como se calar fosse um sinal de fraqueza. O problema é que nesse processo eu acabei magoando pessoas que eu amava profundamente. O silêncio que poderia ter me salvado de brigas e mágoas muitas vezes foi substituído pela pressa em falar sem refletir. Foi nesse cenário que comecei a buscar em Deus uma transformação, não apenas na minha boca, mas também na minha mente e no meu espírito. Você já se viu nessa situação? Talvez não seja exatamente igual à minha, mas pode ter vivido momentos em que as palavras que saíram da sua boca pesaram como pedras jogadas em alguém. A Bíblia fala claramente sobre isso em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Isso significa que cada palavra que pronunciamos tem força, tem direção e gera resultados, tanto bons quanto ruins. Foi quando eu me deparei com essa realidade que percebi. Eu precisava aprender a controlar não só o que eu dizia, mas também o que pensava, porque o que está cheio o coração, disso a boca fala. Lucas 6:45. A partir desse entendimento, comecei a trabalhar algo que até hoje pratico diariamente: a disciplina de alinhar minha boca, minha mente e meu espírito com a vontade de Deus. Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo de cair e levantar, de chorar pedindo perdão e de recomeçar cada manhã com a certeza de que o Senhor estava comigo. E sabe o que descobri? Que controlar a boca não é apenas segurar palavras negativas, mas também escolher palavras que tragam cura, paz, esperança e amor. Controlar a mente não é simplesmente bloquear pensamentos ruins, mas enchê-la com aquilo que vem do alto. Como está escrito em Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Talvez você, enquanto ouve ou lê estas palavras, esteja lembrando de uma discussão recente, de um comentário que você soltou sem pensar, de uma decisão tomada com base em pensamentos confusos e precipitados. E é justamente nesse ponto que quero te dizer: não existe condenação para quem está em Cristo. Romanos 8:1. Há sempre um novo começo, há sempre uma oportunidade para aprender a usar a língua como instrumento de bênção, para treinar a mente a pensar o que é bom e para fortalecer o espírito em oração e comunhão com Deus. Lembro de uma vizinha minha, Dona Elza, uma senhora de 64 anos, que trabalhava como costureira. Ela era conhecida por todos no bairro não apenas pela habilidade de transformar retalhos em vestidos lindos, mas principalmente pela mansidão de suas palavras. Enquanto outros se exaltavam, ela tinha uma calma impressionante para responder. Um dia perguntei a ela como conseguia isso, e ela me disse: "Meu filho, eu aprendi a orar antes de abrir a boca. Porque se a gente entrega a boca a Deus, o coração se enche de paz." Essas palavras nunca mais saíram da minha mente. E é disso que quero falar com você. Há um caminho para dominar a língua, fortalecer a mente e alinhar o espírito. Muitas vezes, nós achamos que controlar a boca é um exercício puramente humano, mas não é. Se fosse só questão de esforço, todos nós seríamos mestres em autocontrole. Mas a verdade é que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Tiago 3:8 diz: "Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal." Isso mostra que sozinhos não conseguimos.
É uma batalha diária que só vencemos quando permitimos que Deus seja o Senhor da nossa boca, da nossa mente e do nosso espírito. Agora, pare um instante e reflita. O que você tem falado, as suas palavras têm construído ou destruído, têm levado paz ou acendido discussões? E os seus pensamentos têm te aproximado de Deus ou têm te roubado a tranquilidade? Essas são perguntas que eu mesmo me faço constantemente, porque sei que cada resposta me mostra se estou ou não caminhando no propósito. Quero que você entenda algo muito importante. Controlar a boca não é perder a voz. Controlar a mente não é deixar de pensar, e controlar o espírito não é viver sem emoções. É, na verdade, colocar cada uma dessas áreas sob o domínio de Deus, para que nossas palavras, pensamentos e sentimentos estejam alinhados com o que Ele deseja para nós. Quando fazemos isso, nossa vida começa a mudar, e não apenas a nossa, mas também a das pessoas ao nosso redor. Por exemplo, em uma reunião de trabalho, eu já estive diante de situações em que todos queriam falar ao mesmo tempo, e a discussão estava indo para um caminho de briga. Se fosse em outro tempo, eu teria entrado na confusão, levantado a voz e perdido a razão. Mas aprendi que às vezes o silêncio é a resposta mais sábia. E quando falei, escolhi palavras firmes, mas respeitosas, e a atmosfera mudou. Isso não aconteceu por acaso, mas porque eu já vinha treinando minha mente e espírito antes daquele momento. Meu convite hoje é que você comece esse processo junto comigo, que você permita que a palavra de Deus seja o filtro da sua boca, o guia da sua mente e o alimento do seu espírito. Porque quando isso acontece, você não só encontra paz interior, mas também transmite paz para quem convive com você. Agora, quero te desafiar a fazer uma pequena reflexão. Qual área da sua vida, boca, mente ou espírito, você sente que precisa mais de transformação neste momento? Ou escreva nos comentários a palavra reflexão. Eu quero ler e aprender com cada experiência que vocês compartilham, porque juntos podemos crescer mais fortes. Quando você diz sim, isso me dá a certeza de que está aberto para mergulhar mais fundo nesse assunto. E eu fico feliz por poder continuar caminhando ao seu lado. Depois que percebi a importância de alinhar boca, mente e espírito, comecei a reparar nas pequenas coisas do cotidiano. Uma das maiores descobertas que tive foi que as palavras que dizemos não apenas afetam os outros, mas também moldam quem nós somos. A maneira como falamos com as pessoas ao nosso redor, a forma como pensamos sobre nós mesmos e o alimento que damos ao nosso espírito formam a nossa identidade diante de Deus e diante do mundo. Talvez você já tenha percebido que certas pessoas parecem ter uma atmosfera de paz, enquanto outras carregam um peso no ambiente em que entram. Isso muitas vezes não está ligado às circunstâncias externas, mas àquilo que carregam dentro delas. Jesus deixou claro em Mateus 12:34, pois a boca fala do que o coração está cheio. Se há amargura, o discurso será amargo. Se há esperança, as palavras serão de encorajamento. Se há fé, cada frase será como um sopro de vida. Eu lembro de uma situação em que encontrei um amigo de longa data, o Paulo, que agora trabalha como motorista de aplicativo. Ele me contou que no início ficava muito nervoso com passageiros que eram mal educados. Respondia no mesmo tom e chegava em casa frustrado todos os dias. Mas um dia, após ouvir uma mensagem na igreja, ele decidiu mudar. Em vez de reagir com irritação, passou a responder com calma. Disse que no começo foi difícil, porque parecia que estava engolindo sapos. Mas depois percebeu que suas corridas se tornaram mais leves, que alguns passageiros até mudavam de postura ao ver sua reação tranquila. Ele concluiu: descobri que minha paz não depende do jeito que os outros me tratam, mas de como eu decido responder. Isso é um retrato claro de como controlar a boca e a mente pode transformar situações comuns do dia a dia. A questão é:
Não conseguimos manter esse controle se nossa mente está cheia de lixo. Se nos alimentamos apenas de notícias negativas, fofocas, críticas e conteúdos que não edificam, nossas palavras e reações vão refletir isso. É como plantar sementes ruins e esperar frutos bons, o que é impossível. Por isso, a renovação da mente é um passo fundamental. Paulo nos instrui em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero que você pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu derrotado antes mesmo de tentar, porque na sua mente ecoavam vozes de desânimo? Quantas vezes você desejou algo, mas desistiu, porque pensamentos de incapacidade se instalaram como muralhas? Controlar a mente significa não deixar esses pensamentos se tornarem donos do seu futuro. Significa substituir mentiras por verdades que vêm da palavra de Deus. E quando falamos do Espírito, falamos do mais profundo do ser. É ali que acontece a conexão com Deus. É no Espírito que encontramos forças para resistir ao que parece impossível. Quando o Espírito está fraco, qualquer dificuldade nos derruba. Mas quando o Espírito está alimentado pela oração, pela adoração e pela palavra, conseguimos enfrentar tempestades sem sermos destruídos. Como está em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Eu quero que você imagine agora como seria a sua vida se você começasse a aplicar isso diariamente. Imagine acordar pela manhã e antes de dizer qualquer palavra, entregar seus lábios a Deus. Imagine começar o dia escolhendo encher sua mente com verdades bíblicas, em vez de se perder em preocupações. Imagine seu espírito fortalecido, pronto para lidar com desafios, sem perder a paz. É possível viver assim, não de forma perfeita, mas de forma progressiva, porque cada dia é uma nova chance de alinhar boca, mente e espírito. Quero te contar mais uma história. Conheci certa vez a Patrícia, uma jovem de 29 anos que trabalhava em um salão de beleza. Ela me disse que passava o dia inteiro ouvindo histórias, algumas boas, mas muitas carregadas de dor. Clientes que desabafavam sobre problemas conjugais, crises financeiras ou doenças. No início, Patrícia absorvia tudo aquilo e ia para casa angustiada. Até que um dia, orando, ela entendeu que precisava cuidar do espírito dela para não ser destruída pelo peso dos outros. Começou a orar silenciosamente enquanto atendia cada pessoa, pedindo a Deus palavras certas para responder. Ela disse que isso transformou o ambiente do salão. Clientes saíam não apenas com um novo visual, mas com palavras de encorajamento que nasciam de um coração cheio de Deus. E aqui está um segredo poderoso. Quando você controla sua boca, sua mente e seu espírito, você não só se beneficia, mas se torna um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Agora, antes de encerrar este bloco, quero fazer um pedido especial a você. Se essa mensagem está falando ao seu coração, se você sente que de alguma forma Deus está usando essas palavras para te alcançar, eu quero te convidar a se inscrever neste canal. Mas não é apenas por número ou estatística, é porque aqui você vai encontrar mensagens que podem continuar te fortalecendo, te lembrando do quanto é possível viver uma vida guiada por Deus. E mais, eu quero que você interaja comigo de uma forma que faça sentido para este tema. Escreva nos comentários uma palavra que você gostaria de usar mais na sua vida. Pode ser paz, esperança, coragem, fé ou qualquer outra que venha ao seu coração. Ao compartilhar essa palavra, você não só declara algo sobre si mesmo, mas também inspira outras pessoas da comunidade a refletirem sobre o poder das palavras. Que bom que você deseja continuar. Isso mostra que dentro de você existe sede de crescimento e transformação.
E essa sede é exatamente o que nos move a buscar mais de Deus e mais da sua sabedoria. No bloco anterior, falamos sobre a força das palavras, a importância de renovar a mente e de manter o espírito alimentado pela presença de Deus. Agora, eu quero dar um passo além e te mostrar como essa prática pode se tornar uma disciplina diária, que molda não apenas sua vida interior, mas também a maneira como você lida com os desafios externos. Eu gosto de pensar que cada dia que vivemos é como uma página em branco, onde temos a chance de escrever uma nova história. Mas o que escrevemos depende da caneta que seguramos. Se nossa boca está descontrolada, se nossa mente está confusa e se nosso espírito está enfraquecido, aquilo que registramos no livro da vida será cheio de marcas de dor e arrependimento. Mas se nos colocamos diante de Deus e permitimos que Ele guie nossas palavras, pensamentos e atitudes, as páginas começam a ser preenchidas com esperança, paz e propósito. Uma vez, conversei com um senhor chamado Roberto, de 57 anos, que trabalhava como padeiro em uma pequena cidade. Ele me contou que acordava todos os dias às 4 da manhã para começar a preparar o pão. No início, ele reclamava, dizia que era um fardo pesado viver nessa rotina, mas com o tempo aprendeu a transformar aquele ambiente de trabalho em um altar de adoração. Enquanto sovava a massa, ele orava. Enquanto esperava o pão assar, ele meditava em versículos que havia decorado. E quando entregava os pães ainda quentinhos, não entregava apenas alimento físico, mas também um sorriso e palavras de encorajamento. Ele me disse algo que nunca esqueci. Se eu não controlar meu espírito logo cedo, o dia inteiro me controla. Mas quando começo entregando meu coração a Deus, até a rotina mais simples se transforma em bênção. Essa frase traz uma verdade poderosa. A vida sempre vai ter rotinas, responsabilidades, pessoas difíceis e problemas inesperados. O que vai mudar a forma como atravessamos tudo isso não são as circunstâncias, mas como reagimos a elas. Controlar boca, mente e espírito é, na prática, escolher não ser refém do que está fora, mas senhor do que está dentro de nós, com a ajuda de Deus. Você já percebeu como uma palavra mal colocada pode estragar um dia inteiro? Talvez um comentário no trabalho, uma frase mal interpretada em casa ou até uma mensagem escrita com pressa. É como uma faísca que acende um incêndio. Tiago 3,5 diz: assim também a língua é um pequeno membro e glória-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa imagem é forte. A língua é pequena, mas pode causar um desastre imenso. E, ao mesmo tempo, pode ser usada como uma chave para abrir portas de reconciliação, amor e cura. Eu me lembro de um episódio da minha adolescência. Eu tinha 16 anos e estava numa fase em que queria provar que tinha razão em tudo. Meu pai, que trabalhava como marceneiro, me chamava para ajudá-lo na oficina. Mas eu sempre respondia com grosseria porque queria ficar com os amigos. Um dia, depois de uma discussão, eu disse palavras que até hoje me doem na memória. Você não entende nada da minha vida. Ele ficou em silêncio, mas aquele silêncio carregava tristeza. Mais tarde, quando amadureci, percebi o quanto aquelas palavras foram injustas. Meu pai, mesmo sem estudar muito, era um homem sábio que tinha muito para me ensinar. O tempo passou, pedi perdão e restabelecemos nossa relação, mas eu nunca mais esqueci o peso que palavras impensadas podem ter. Talvez você também tenha lembranças de frases que disse e gostaria de apagar. A boa notícia é que, embora não possamos voltar no tempo, podemos aprender a falar de forma diferente daqui em diante. Podemos aprender a usar nossas palavras como sementes de vida. Podemos aprender a parar antes de responder, respirar fundo, orar e pedir ao Espírito Santo direção. E aqui entra algo fundamental: o silêncio.
Às vezes, o maior controle da boca não é sobre o que dizemos, mas sobre o que deixamos de dizer. O silêncio pode ser um escudo contra discussões desnecessárias, um remédio para momentos de raiva e uma forma de mostrar sabedoria. Como diz Provérbios 17:28, até o insensato, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido. O silêncio, quando bem usado, é uma arma poderosa. Mas não quero que você entenda esse processo apenas como teoria. Quero que veja como ele pode se tornar prática diária. Você pode, por exemplo, começar cada manhã declarando em oração: Senhor, guarda a minha boca hoje, enche minha mente com tua verdade e fortalece meu espírito para enfrentar o que vier. Você pode criar o hábito de, antes de responder em momentos tensos, respirar fundo e lembrar que cada palavra tem consequência. Você pode decidir alimentar sua mente com mensagens que te edificam, em vez de conteúdos que te enchem de ansiedade. No fundo, tudo se resume a escolhas. Escolhas simples, mas que repetidas ao longo do tempo moldam nosso caráter. Porque Deus não nos força a nada. Ele nos dá liberdade, mas também nos mostra o caminho que leva à vida. Como está escrito em Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolher a vida significa escolher palavras que constroem, pensamentos que edificam e um espírito que permanece firme em Deus. Essa escolha não é feita apenas uma vez, mas todos os dias, em cada situação, grande ou pequena. Eu quero que você olhe agora para a sua própria vida e pense: que páginas você tem escrito ultimamente? Que sementes você tem plantado com suas palavras? Que pensamentos você tem permitido ocupar sua mente? E como está o seu espírito, fraco, cansado ou fortalecido na presença de Deus? Essas perguntas não são para te condenar, mas para te convidar a refletir e tomar novas decisões a partir de hoje. Porque cada novo dia é uma nova chance de recomeçar. Que bom que você disse sim mais uma vez. Isso me mostra que existe dentro de você uma disposição genuína em caminhar até o fim dessa jornada. E isso é algo precioso. Continuando, eu quero aprofundar contigo como o equilíbrio entre boca, mente e espírito não apenas transforma nossa vida interior, mas também impacta diretamente nossos relacionamentos. Porque não adianta apenas guardar para si um coração transformado, se essa mudança não transborda nas conexões que temos com as pessoas ao nosso redor. Já percebeu como convivemos com diferentes personalidades todos os dias? Em casa, no trabalho, na igreja, entre amigos. Alguns são gentis, outros são impacientes, alguns carregam mágoas antigas, outros parecem viver sempre sorrindo. E, inevitavelmente, nossa boca e nossa mente são testadas nesses encontros. É fácil ser paciente com alguém que nos trata bem, mas e quando lidamos com quem insiste em nos ferir com palavras duras ou atitudes ingratas? É aí que a transformação do espírito precisa se manifestar, porque do contrário, acabamos entrando no mesmo jogo. Paulo nos lembra em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Esse versículo é um mapa para qualquer relacionamento saudável. Ele não apenas nos orienta a evitar palavras que ferem, mas também nos convida a ser instrumentos de graça. Isso significa que até em meio ao conflito, podemos escolher palavras que gerem cura em vez de destruição. Certa vez, ouvi a história de um jovem chamado André, de 32 anos, que trabalhava como fotógrafo de casamentos. Ele disse que em muitas ocasiões presenciava discussões familiares durante os preparativos para a festa, e às vezes até no próprio dia do casamento.
pais que brigavam por detalhes, noivos nervosos com fornecedores, parentes que disputavam atenção. Ele me contou que, em vez de se irritar, aprendeu a usar suas palavras como âncoras de calma. Percebi que, se eu falasse com mansidão, o ambiente se reorganizava. Era como se alguém apertasse um botão de pausa em meio ao caos, disse ele. Isso me fez refletir sobre como cada um de nós pode carregar esse mesmo papel em qualquer circunstância. No entanto, para que possamos oferecer esse tipo de presença aos outros, nossa mente precisa estar renovada. Uma mente ansiosa ou carregada de ressentimentos dificilmente consegue responder com serenidade. É por isso que precisamos constantemente revisar os pensamentos que alimentamos. Pergunte-se, o que eu tenho deixado morar dentro da minha mente? São palavras de medo ou de fé? São lembranças de feridas antigas ou promessas de um futuro com Deus? O apóstolo Pedro nos orienta em 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aqui está o segredo: manter a mente sóbria, focada na graça e não nas tempestades. Agora, quero compartilhar algo mais íntimo. Houve um período em que eu mesmo precisei aprender a controlar minha mente para não me perder em comparações. Eu olhava para pessoas ao meu redor e pensava que estavam mais avançadas do que eu, com carreiras mais sólidas, famílias mais estruturadas, conquistas mais visíveis. Esses pensamentos começaram a me roubar a paz e me deixaram preso em um ciclo de frustração. Até que um dia, durante uma leitura devocional, me deparei com Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo foi como um bálsamo para minha alma. Entendi que a comparação não fazia parte do plano de Deus para mim. Ele tinha pensamentos específicos a meu respeito, um futuro desenhado com propósito. A partir daí, passei a treinar minha mente a não olhar para os outros com inveja, mas a olhar para Deus com confiança. E o Espírito, ele é o lugar mais íntimo onde essa batalha acontece. É nele que encontramos força para não apenas resistir, mas também para permanecer firmes. Sem um espírito fortalecido, acabamos cedendo à pressão das circunstâncias. Uma vez, ouvi a frase: a pressão que vem de fora não destrói. O que destrói é a fraqueza que vem de dentro. E isso é verdade. Quando o espírito está vazio, qualquer vento nos derruba. Mas quando está cheio da presença de Deus, nenhuma tempestade consegue apagar a chama da fé. Eu gosto de usar a metáfora da árvore. Imagine uma árvore com raízes profundas. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade. Ela até balança, mas não cai. Assim é quem tem o espírito enraizado em Deus. Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando permanecemos nele, boca, mente e espírito encontram o equilíbrio certo para dar frutos que permanecem. Mas quero deixar uma reflexão prática. Como você tem lidado com os relacionamentos à sua volta? Você tem escolhido palavras que constroem ou que destroem? Tem dado espaço para pensamentos que geram confiança ou para aqueles que alimentam dúvidas? E o seu espírito está sendo nutrido ou está enfraquecido pelas pressões do dia a dia? Não quero que você apenas ouça, mas que pratique. Experimente nesta semana escolher um momento específico do seu dia para calar, pensar e orar antes de responder. Pode ser no trabalho, em casa, numa conversa difícil. Observe a diferença que isso fará no ambiente e dentro de você. Fico contente em seguir junto com você nessa caminhada. Até aqui já vimos como boca, mente e espírito estão conectados. E como a maneira que cuidamos dessas áreas reflete diretamente nos relacionamentos,
na rotina e até mesmo na forma como enfrentamos nossas lutas internas. Agora, quero te conduzir a uma reflexão ainda mais prática. Como aplicar isso em momentos de crise? Porque é fácil falar em equilíbrio quando tudo vai bem, mas e quando as coisas parecem desmoronar? Eu já passei por períodos em que parecia que nada estava no lugar. Minha mente estava cansada, minhas palavras saíam carregadas de frustração e meu espírito estava enfraquecido. Um exemplo marcante foi quando perdi um emprego inesperadamente. Eu tinha 27 anos, estava começando a construir meus planos e de repente vi tudo ruir. Lembro que nos primeiros dias eu só reclamava. Minhas conversas eram cheias de "não vai dar certo, sou um fracasso, nunca vou me levantar de novo". Minha boca se tornou reflexo de uma mente dominada por medo. E meu espírito, que deveria ser fonte de força, parecia apagado. Foi nesse tempo que me deparei com Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo me confrontou, porque percebi que eu estava vivendo como se Deus tivesse me abandonado, quando na verdade Ele estava me sustentando mesmo nos bastidores. Foi quando decidi, conscientemente, mudar o que saía da minha boca. Passei a declarar em voz alta promessas bíblicas, em vez de reclamações. No início, parecia forçado, mas com o tempo, minha mente foi sendo renovada e meu espírito fortalecido. Talvez você esteja enfrentando uma crise agora. Pode ser financeira, emocional, espiritual ou até dentro da sua família. E talvez você esteja reagindo como eu reagi, com palavras de derrota, pensamentos de fracasso e um espírito abatido. Mas quero te dizer algo com todo o meu coração. Você pode virar essa chave, não porque a crise vai desaparecer num passe de mágica, mas porque Deus é capaz de te dar forças para enfrentá-la com outra postura. Pense, por exemplo, em José, lá em Gênesis. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. A mente dele tinha todos os motivos para se encher de amargura. Sua boca poderia ter se tornado um instrumento de revolta. Seu espírito poderia ter se apagado. Mas em cada etapa ele escolheu permanecer fiel, e Deus o exaltou no tempo certo. Gênesis 41, 41, 43. Essa história nos mostra que a crise não define quem somos. O que define é como escolhemos reagir nela. Quero trazer aqui uma história real de alguém que conheci. Marta, uma enfermeira de 41 anos que trabalhava em plantões longos e muitas vezes desgastantes. Durante a pandemia, ela me contou que se viu cercada por notícias de morte e desespero. Ela disse: "Se eu não controlasse minhas palavras, teria espalhado pânico. Se não cuidasse da minha mente, teria me perdido no medo. Se não fortalecesse meu espírito, teria desmoronado." O que ela fazia? No caminho para o hospital, orava em voz alta, cantava louvores e declarava vida. Ao chegar, mesmo cansada, buscava ser um ponto de esperança para pacientes e colegas. Ela não negava a realidade, mas decidia viver acima dela. Isso me mostra que a verdadeira vitória não é evitar as crises, mas atravessá-las com a boca, a mente e o espírito firmes em Deus. Agora, quero falar sobre algo que talvez você não tenha percebido: a influência do ambiente. Quando estamos cercados por pessoas negativas, nossas palavras, pensamentos e até mesmo nosso espírito são afetados. É como estar em um lugar cheio de fumaça. Mesmo que você não fume, acaba saindo impregnado. É por isso que precisamos escolher bem nossas companhias e até os conteúdos que consumimos. Se você passa horas ouvindo apenas notícias ruins, fofocas ou críticas, isso vai encher sua mente e moldar o que sai da sua boca. Por isso, faça escolhas conscientes. Selecione músicas, mensagens, livros e pessoas que te aproximem de Deus e te inspirem. Isso não significa viver numa bolha, mas sim proteger aquilo que é precioso dentro de você. Provérbios 4:23 nos lembra:
Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa cuidar do que entra pela boca, pelos ouvidos e pelos olhos. Eu gosto de pensar em nossa vida como um jardim. Se deixamos ervas daninhas crescerem, logo elas sufocam as flores. Se não regamos, tudo seca. Mas se cuidamos com atenção, o jardim floresce e inspira até quem passa de fora. Nossa boca, mente e espírito são esse jardim, e somos nós os responsáveis por cultivar ou abandonar. Agora, eu quero te convidar a imaginar como seria se, em meio à sua crise, você conseguisse manter firmeza de espírito. Imagine enfrentar problemas familiares sem deixar palavras duras escaparem. Imagine passar por dificuldades financeiras sem deixar a mente afundar em desespero. Imagine lidar com decepções sem que seu espírito perca a esperança. Isso não é impossível. É um exercício diário de confiar em Deus e aplicar princípios bíblicos. Quero reforçar algo. Não espere estar forte para começar a praticar. É na fraqueza que Deus mostra o seu poder. Paulo disse em 2 Coríntios 12, 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, mesmo que hoje você se sinta pequeno ou incapaz, dê o primeiro passo. Declare vida onde antes havia reclamação. Escolha pensamentos de fé onde antes havia medo. Busque a presença de Deus quando tudo dentro de você quiser desistir. E aqui vai um desafio para você. Durante esta semana, toda vez que uma situação difícil surgir, antes de reagir, ore em silêncio e peça: Senhor, guarda minha boca, renova minha mente e fortalece meu espírito. Pode parecer simples, mas eu te garanto que isso vai mudar a forma como você atravessa suas crises. Seguindo em frente, quero aprofundar ainda mais esse tema com você. Já falamos de crises, mas agora quero explorar um ponto que muitas vezes deixamos de lado: a disciplina espiritual cotidiana. Porque, afinal, não adianta apenas reagir quando a crise chega. Precisamos estar preparados antes dela. É como um atleta. Ele não começa a treinar no dia da competição, mas dias, meses e até anos antes. Assim também acontece com a nossa vida espiritual. Se esperamos até o momento da luta para começar a nos fortalecer, provavelmente vamos entrar já enfraquecidos. Eu aprendi isso da pior forma. Houve uma fase em que estava vivendo um período de calmaria. Tudo parecia estável. Eu tinha um bom círculo de amizades, meu trabalho estava rendendo e até minhas finanças iam bem. E por estar bem, relaxei na oração, no jejum e até na leitura da Bíblia. Era como se eu tivesse colocado minha alma no piloto automático. Só que, quando veio a tempestade, percebi que estava espiritualmente desnutrido. Minha mente não tinha a força necessária. Minha boca estava sem palavras de fé e meu espírito demorou a se levantar. Foi então que entendi que a preparação não é um detalhe opcional. É questão de sobrevivência. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Quando tudo está tranquilo, a tendência é relaxar. Mas a palavra de Deus nos lembra em Efésios 6:13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Ou seja, não colocamos a armadura só quando vemos o inimigo chegando. Nós a vestimos todos os dias, porque o dia mau não avisa quando vai aparecer. E como podemos, na prática, vestir essa armadura diariamente? Quero compartilhar 3 pilares que têm transformado minha caminhada. Cuidar da boca com intencionalidade. Isso significa não apenas evitar palavras negativas, mas também usar a boca como instrumento de vida. Eu criei o hábito de toda manhã fazer declarações em voz alta. Não são frases mágicas, mas verdades bíblicas. Coisas como: hoje vou andar em paz, porque o Senhor é a minha força. Sou amado por Deus e Ele cuida de mim. No começo, eu achava estranho, mas percebi como minha mente e meu espírito se alinham quando escuto minhas próprias palavras de fé. 2.
Treinar a mente com constância. Vivemos numa era em que nossa mente é bombardeada por distrações, notícias, redes sociais, preocupações, cobranças. Por isso, precisamos direcionar nossa mente de forma consciente. Filipenses 4:8 nos dá a chave. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse versículo é quase um filtro. Se algo não se encaixa nessas categorias, não merece ocupar espaço na nossa mente. 3. Fortalecer o espírito com profundidade. Aqui entra a disciplina da oração, do louvor e da comunhão com Deus. Não falo de rezas automáticas ou orações repetitivas, mas de conversa genuína com o Pai. Muitas vezes eu paro durante o dia e simplesmente digo: Senhor, estou aqui, fica comigo. Isso é suficiente para reacender meu espírito. Além disso, jejuar e se afastar de excessos também é um exercício que coloca nossa carne no lugar e abre espaço para o espírito ser renovado. Quero contar o testemunho de um rapaz chamado Vinícius, de 33 anos, que conheci em um grupo de oração. Ele trabalhava como motorista de aplicativo e me disse que no começo da sua rotina vivia estressado, ansioso e sem paciência com os passageiros. Até que um dia ouviu uma mensagem sobre a importância de começar o dia fortalecendo o espírito. Ele decidiu que, antes de ligar o carro, passaria 15 minutos lendo um salmo e orando. 3 meses depois, me disse que sua mente estava mais tranquila, sua boca mais controlada e seu espírito mais leve. E até seus passageiros começaram a perceber, comentando: Você transmite uma paz diferente. Isso é o reflexo de uma disciplina constante. Talvez você pense: mas eu não tenho tempo. E eu quero te desafiar nisso. A questão não é o tempo, mas a prioridade. Passamos horas em frente a uma tela, conversando sobre coisas que não edificam ou mergulhados em preocupações que não mudam nada. Que tal começar a separar 10 minutos do seu dia para fortalecer sua alma? 10 minutos podem mudar o rumo de uma jornada inteira. Outro ponto que preciso destacar é a importância de vigiar o que sai da boca nos relacionamentos mais próximos, porque é fácil controlar as palavras em público, mas dentro de casa é onde mais falhamos. Quantas vezes palavras duras são ditas aos filhos, ao cônjuge ou até mesmo a nós mesmos, e muitas vezes nos arrependemos depois. Mas se praticarmos diariamente a disciplina da boca, vamos perceber que até dentro de casa nosso tom de voz será transformado. Eu vivi isso. Tive uma época em que minhas respostas eram sempre na defensiva, especialmente com minha família. Mas quando comecei a exercitar diariamente o hábito de abençoar com minhas palavras, percebi que o ambiente em casa mudou. Não foi imediato, mas pouco a pouco a paz foi substituindo os atritos. Isso me mostrou que disciplina espiritual não é só para o íntimo com Deus, mas também para a convivência com os outros. E aqui vai uma ilustração simples. Pense em uma lâmpada. Ela só acende porque está ligada a uma fonte de energia. Se for desconectada, apaga. Assim é a nossa vida espiritual. Se todos os dias nos ligamos à fonte que é Deus, nosso espírito brilha, nossa mente é iluminada e nossas palavras irradiam luz. Mas se nos desligamos, inevitavelmente começamos a apagar. Portanto, meu convite para você neste momento é: não espere o dia mau para buscar fortalecimento. Comece agora, nas coisas simples. Ore ao acordar, agradeça ao deitar, escolha bem suas palavras. Filtre seus pensamentos, busque a presença de Deus com sinceridade. Essa prática vai te preparar para resistir a qualquer tempestade. E lembre-se, a disciplina que você cultiva em secreto será a força que vai te sustentar em público. Estamos chegando quase ao fim dessa jornada. E este é o momento em que quero trazer uma reflexão ainda mais profunda.
O impacto do autocontrole espiritual não apenas em nós mesmos, mas também nas pessoas que nos cercam. Porque no fim das contas, de que adianta sermos fortalecidos se isso não se traduz em transformação no ambiente ao nosso redor? É impossível falar de boca, mente e espírito sem considerar a influência que exercemos sobre os outros. Quando nossa boca se torna fonte de vida, nossas palavras podem curar corações. Quando nossa mente é renovada pela palavra, nossas atitudes inspiram confiança. E quando nosso espírito está alinhado com Deus, nossa presença carrega paz. Não porque somos especiais por nós mesmos, mas porque refletimos a glória de Cristo. Eu me lembro de uma história de uma mulher chamada Rosa, de 48 anos, que conheci em uma conferência cristã. Ela me contou que durante anos foi conhecida como alguém amarga e difícil de conviver. Era mãe de 3 filhos, mas seu lar vivia em constantes discussões. Ela não percebia que as palavras que saíam de sua boca estavam envenenando a própria família. Até que um dia ouviu uma pregação sobre Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse versículo caiu como uma bomba em seu coração. Rosa decidiu mudar. Não foi fácil, porque já estava acostumada a reclamar, a criticar e a reagir de forma explosiva. Mas, pouco a pouco, ela começou a vigiar cada palavra. O que aconteceu em sua casa foi algo sobrenatural. Em alguns meses, o ambiente que antes era pesado começou a se encher de paz. Seus filhos passaram a conversar mais, o relacionamento com o marido foi restaurado e, principalmente, Rosa passou a ser conhecida como uma mulher de fé e esperança. O que mudou? A boca dela passou a ser instrumento de vida. Isso prova que nossa transformação pessoal pode gerar cura coletiva. Agora, quero que você pense. Como estão suas palavras no dia a dia? Quando você chega em casa, suas palavras trazem descanso ou peso. Quando conversa com amigos, sua boca espalha esperança ou fofoca. Porque, no fundo, cada palavra que liberamos é uma semente. E cedo ou tarde colhemos o fruto do que falamos. Mas não para por aí. Nossa mente também influencia os outros. Quando cultivamos pensamentos saudáveis e alinhados com Deus, isso se reflete em nossas atitudes. Já percebeu como pessoas tranquilas conseguem acalmar até ambientes caóticos? Isso não acontece por acaso, mas porque a mente delas está ancorada em algo maior. Isaías 26:3 declara: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E aqui cabe um exemplo prático. Um colega de trabalho que mantém a calma em situações de pressão inspira os outros a fazerem o mesmo. Uma mãe que decide confiar em Deus, em vez de entrar em desespero diante das dificuldades, transmite segurança aos filhos. Um líder que busca a sabedoria de Deus ao tomar decisões traz estabilidade para toda a equipe. Ou seja, a mente renovada não abençoa apenas quem a possui, mas todos que estão à sua volta. O mesmo acontece com o espírito. Quando estamos cheios da presença de Deus, carregamos uma atmosfera diferente. É como se um perfume invisível nos acompanhasse. Já aconteceu de você encontrar alguém e sentir paz só por estar perto dessa pessoa? Não é coincidência. É o reflexo de um espírito conectado ao Espírito Santo. Por isso, quero reforçar. Cuidar da boca, da mente e do espírito não é apenas sobre sobrevivência pessoal, mas sobre gerar impacto coletivo. Somos chamados a ser sal e luz neste mundo. Mateus 5, 13 e 14. O sal preserva e dá sabor. A luz ilumina. Mas isso só é possível se estivermos verdadeiramente alinhados com Deus. Agora, deixa eu compartilhar algo muito pessoal. Houve uma fase em que eu achava que minha transformação só dizia respeito a mim. Eu orava, jejuava e buscava a Deus apenas para ter paz interior. Mas quando comecei a ver o reflexo disso na vida das pessoas ao meu redor, entendi que Deus estava me moldando não só para meu bem, mas para que eu pudesse ser instrumento dele.
Esse entendimento mudou minha forma de encarar a fé. E eu quero que você receba essa verdade. Sua vida pode ser uma mensagem viva, mesmo sem pregar em um púlpito, mesmo sem gravar vídeos ou escrever livros, suas atitudes podem ser um sermão. Suas palavras podem ser uma oração em movimento. Seu espírito pode ser uma extensão do amor de Deus para alguém que talvez nunca entre em uma igreja. Mas para que isso aconteça, é preciso uma escolha diária. Ninguém se torna fonte de bênção por acidente. É preciso intencionalidade. Assim como um atleta treina para alcançar resultados, precisamos treinar nossa boca, mente e espírito para que sejam canais da graça divina. E talvez você esteja se perguntando, mas e se eu falhar? E se mesmo tentando, eu ainda tropeçar nas palavras, nos pensamentos ou nas atitudes? A resposta é simples: não desista. A vida cristã não é sobre perfeição imediata, mas sobre constância. O justo cai 7 vezes, mas se levanta. Provérbios 24:16. Cada dia é uma nova chance de recomeçar. Quero que você leve isso consigo. Mesmo quando você acha que não está progredindo, cada esforço conta. Cada vez que você segura uma palavra dura, cada vez que rejeita um pensamento negativo, cada vez que busca a Deus em oração, você está fortalecendo sua alma. Pode parecer pequeno, mas é como a gota de água que, com o tempo, molda a pedra. Então permita que sua vida seja usada para transformar ambientes, que sua boca seja fonte de vida, que sua mente seja jardim de paz e que seu espírito seja templo vivo do Espírito Santo. Porque quando isso acontece, não apenas sobrevivemos às crises, mas nos tornamos agentes de mudança. Agora entramos no momento mais profundo deste roteiro. A conexão entre resiliência espiritual e propósito de vida. Até aqui, falamos sobre boca, mente, espírito e como cada um desses elementos precisa ser fortalecido para que possamos vencer as batalhas interiores e exteriores. Mas de que adianta conquistar paz, autocontrole e fé se não entendermos para onde Deus quer nos levar com tudo isso? Eu costumo pensar que cada experiência que vivemos é uma espécie de treinamento. Nada é desperdiçado. Até mesmo aquelas fases de dor que pareciam não ter sentido carregam sementes de aprendizado que nos moldam. A questão é, o que você faz com isso? Porque há quem transforme a dor em amargura e há quem transforme a dor em testemunho. Um exemplo forte disso é o de Sérgio, um homem de 52 anos que conheci em uma viagem missionária. Ele trabalhou a vida inteira como motorista de caminhão, cruzando estradas e vivendo longe da família por semanas. Durante esse tempo, ele enfrentou crises pessoais sérias, um acidente que quase lhe tirou a vida, a perda do pai e dificuldades financeiras. Por muito tempo, acreditou que sua vida não tinha propósito. Mas foi em um desses dias difíceis, parado em um posto de gasolina no interior, que ouviu um louvor tocando no rádio. Aquela canção simples o fez lembrar do amor de Deus que ele tinha esquecido. Sérgio decidiu entregar sua vida a Cristo novamente. E a partir daí, usou sua profissão de motorista como forma de testemunho. Em cada parada, em cada conversa com colegas de estrada, ele falava daquilo que Jesus tinha feito por ele. Ele transformou aquilo que parecia apenas sobrevivência em um chamado. O que era dor se tornou missão. E é exatamente isso que eu quero que você perceba. Sua vida tem um propósito. Deus não fortalece sua boca, mente e espírito apenas para você suportar os dias difíceis, mas para que você se torne instrumento nas mãos dele. A palavra em Jeremias 29:11 nos lembra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Agora, quero te convidar a refletir. Qual tem sido o propósito que você tem seguido?
Será que está vivendo apenas para sobreviver ou tem buscado entender o que Deus deseja realizar através de você? Muitas vezes, confundimos propósito com algo grandioso, como pregar para multidões ou escrever livros que tocam milhares de pessoas. Mas na maioria das vezes, o propósito de Deus está no simples: cuidar da família com amor, ser luz no ambiente de trabalho, ouvir alguém que precisa de apoio, compartilhar uma palavra de esperança no momento certo. Propósito não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem nos tornamos em Cristo. Quando sua boca está alinhada com o céu, quando sua mente é renovada e quando seu espírito está firme, você se torna parte ativa do plano de Deus, mesmo que sua vida pareça comum aos olhos do mundo. É interessante perceber que muitas vezes buscamos respostas rápidas para entender nosso propósito, mas a verdade é que Deus revela isso pouco a pouco, como quem guia um viajante no meio da neblina. Não mostra o caminho todo de uma vez, mas apenas o suficiente para dar o próximo passo. Isso nos ensina confiança. Se Ele mostrasse tudo de uma vez, talvez ficássemos assustados ou até desistíssemos. Mas quando caminhamos passo a passo, vamos aprendendo a depender dele. E aqui entra algo essencial. O fortalecimento da alma não é um fim em si mesmo, mas o combustível que nos mantém firmes enquanto seguimos em direção ao propósito. Sem boca controlada, sem mente renovada e sem espírito fortalecido, não conseguimos permanecer no caminho. É como tentar correr uma maratona sem preparo físico. Não dá. Por isso, quero te desafiar a olhar para dentro e perguntar a si mesmo: Senhor, como posso viver de forma que minha vida cumpra o propósito que o Senhor desenhou para mim? Essa simples oração pode abrir portas surpreendentes. Agora, vamos falar sobre legado, porque propósito não se encerra em nós, mas continua através das pessoas que impactamos. Pense em quantas pessoas você já influenciou sem perceber. Uma palavra sua pode ter levantado alguém em um dia ruim. Uma atitude de bondade pode ter marcado a vida de alguém para sempre. Você pode não ter visto, mas aconteceu. E aqui vai um lembrete poderoso. Jesus não chamou os discípulos por serem perfeitos, mas por estarem dispostos. Pedro negou, Tomé duvidou, João era impetuoso. Mas mesmo assim, foram usados para transformar o mundo. Isso significa que não é sobre sua perfeição, mas sobre sua entrega. Se você se dispõe a ser canal de Deus, Ele usa até suas fraquezas para glorificar o nome dEle. Talvez você esteja pensando: mas eu não tenho dons especiais. Deixe-me dizer algo: o maior dom que você pode oferecer é a sua vida disponível. Quando você entrega sua rotina, suas palavras, seus pensamentos e seus dias ao Senhor, isso já é suficiente para que Ele faça algo grandioso. E para fechar este bloco, quero que você guarde uma verdade que mudou a minha forma de enxergar tudo. O propósito de Deus nunca é apenas sobre você, mas sempre através de você. Ele te abençoa para que você abençoe. Ele te cura para que você cure. Ele te fortalece para que você fortaleça. Portanto, não se trata apenas de sobreviver. Se trata de florescer no meio do deserto. Se trata de ser testemunho vivo de que Deus continua agindo, continua falando e continua levantando pessoas que, mesmo comuns, realizam coisas extraordinárias porque decidiram se alinhar ao propósito dele. Chegamos juntos até aqui. E confesso que meu coração se alegra ao perceber o quanto essa caminhada fez sentido. Se no começo eu compartilhei minhas próprias lutas em primeira pessoa, agora eu olho para você e enxergo um reflexo vivo dessa jornada. Alguém que também enfrenta batalhas, que já sentiu medo, insegurança, mas que não desistiu. Você chegou até este ponto porque dentro de você existe algo maior do que a vontade de parar. Existe um chamado, existe sede de propósito, existe fé que insiste em florescer mesmo nos dias cinzentos. E eu quero encerrar este roteiro olhando nos seus olhos através destas palavras e dizendo: você não está sozinho.
Muitas vezes, o inimigo tenta sussurrar ao seu coração que ninguém se importa, que ninguém entenderia suas dores, que sua luta é invisível. Mas a verdade é que Deus não apenas vê, Ele caminha ao seu lado em cada detalhe, em cada silêncio, em cada lágrima. Em Isaías 41:10, encontramos essa promessa inabalável. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Perceba como esse versículo conversa com tudo que desenvolvemos até agora. Falamos da boca, da mente, do espírito e do propósito. Mas no fim, a base de tudo é essa: Deus não nos deixa. Quando a boca quer murmurar, Ele nos ensina a declarar fé. Quando a mente se confunde, Ele renova o entendimento. Quando o espírito enfraquece, Ele sopra vida de novo. E quando o propósito parece distante, Ele segura em nossa mão e mostra que ainda há caminho pela frente. Sabe, muitas vezes achamos que a fé é feita apenas de grandes vitórias. Mas, na verdade, a fé se revela no simples. Levantar da cama em um dia pesado, orar mesmo sem sentir nada, perdoar quando tudo em nós grita para guardar rancor. É nesses pequenos atos que construímos um testemunho sólido, um caminho de luz. E cada pequeno passo que você dá é grande aos olhos de Deus, porque Ele valoriza sua entrega mais do que seus resultados. Agora quero deixar algo especial com você. Não veja este vídeo apenas como mais uma mensagem que passou pelo seu dia. Veja como uma conversa entre amigos de fé, um encontro que o Espírito Santo pode usar para acender dentro de você a chama que talvez estivesse quase apagada. Permita que essa chama cresça, aqueça sua alma e transborde em atitudes que transformem sua rotina. E aqui eu faço um pedido diferente. Algo que não é apenas um convite para clicar em um botão, mas uma oportunidade de criarmos juntos uma comunidade viva. Inscreva-se neste canal, mas não apenas por se inscrever. Inscreva-se para fazer parte de uma família que compartilha fé, histórias e aprendizados. Cada vídeo aqui não é um monólogo, é um diálogo que só ganha força quando você também participa. Mais do que isso, compartilhe nos comentários sua própria história. Conte algo que você aprendeu com essa mensagem, ou um momento em que Deus fortaleceu sua boca, sua mente, seu espírito, ou te mostrou propósito no meio da dor. Você pode ter certeza, o que você escreve pode ser exatamente a resposta que outra pessoa precisa ler. Talvez alguém esteja agora no limite, prestes a desistir, e suas palavras serão o empurrão de esperança que manterá aquela pessoa de pé. Por isso, este não é apenas o fim de um vídeo, mas o início de uma troca verdadeira. Quero ouvir você. Quero que a nossa comunidade cresça como um espaço de luz, onde cada história importa, onde cada aprendizado soma, onde cada vitória é celebrada junto. E lembre-se, sua vida tem valor, seu caminho tem sentido e sua fé é preciosa demais para ser apagada. Guarde isso no coração. Não importa o tamanho da sua luta, o poder de Deus é sempre maior. Não importa quantas vezes você caiu, sempre haverá uma mão estendida para te levantar. Antes de encerrar, quero que você faça uma reflexão final comigo. O que você gostaria que fosse lembrado sobre sua vida? Pense nisso por um instante, porque a resposta dessa pergunta está ligada ao legado que você está construindo agora, dia após dia, passo após passo. Eu oro para que seu legado seja marcado por fé, por esperança e por amor. Que quando alguém olhar para você, veja um reflexo vivo da graça de Deus. Que quando suas palavras ecoarem, ecoem vida. Que quando suas ações forem lembradas, inspirem outros a caminhar mais perto do Senhor. Obrigado por ter caminhado comigo até aqui.
E não esqueça, deixe sua inscrição, compartilhe sua história, diga o que aprendeu, porque juntos nós construímos algo muito maior do que um vídeo. Construímos uma comunidade que cresce em fé e propósito. Você faz parte disso. Agora eu fecho este roteiro, mas a caminhada não termina. A cada novo dia, a cada nova escolha, Deus renova em você a força para continuar. E eu estarei aqui, sempre pronto para compartilhar novas mensagens que fortaleçam sua alma e aqueçam seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre.